O Rio de Janeiro é uma cidade rica em história, cultura e beleza natural. Mas antes te peço seu like e se inscreve para mais. Obrigado e vamos lá. Desde sua fundação até os dias de hoje, muitas coisas aconteceram nesta cidade fascinante. A história do Rio de Janeiro começa em 1565, quando os portugueses fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A localização da cidade era estratégica, pois ficava no meio do litoral brasileiro e era um ponto de passagem para o comércio entre as capitanias do Norte e do Sul. No entanto, a cidade demorou a se desenvolver e, até o final do século XVI, ainda era uma vila pequena e pouco importante. No início do século XVII, o Rio de Janeiro começou a crescer, especialmente após a descoberta de ouro em Minas Gerais. A cidade se tornou um importante centro comercial e a população aumentou rapidamente. Em 1763, o Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil, substituindo Salvador, e a cidade se transformou em um centro político e cultural. Durante o século XIX, o Rio de Janeiro se tornou ainda mais importante, especialmente após a independência do Brasil em 1822. A cidade passou por um grande período de modernização, com a construção de novas avenidas, pontes, portos e edifícios públicos. O principal símbolo dessa época foi o Palácio do Catete, sede do governo federal entre 1897 e 1960. No final do século XIX, o Rio de Janeiro se tornou um importante centro cultural, com a fundação de instituições como a Academia Brasileira de Letras e a Biblioteca Nacional. A cidade também se tornou famosa por suas festas e carnavais, que atraíam visitantes de todo o país. No início do século XX, o Rio de Janeiro continuou a se desenvolver, com a construção de novos bairros residenciais, como Copacabana e Ipanema, e a instalação de indústrias e empresas na cidade. Em 1922, a cidade sediou a Semana de Arte Moderna, um evento que marcou o início do modernismo no Brasil e transformou a cena cultural do país. Durante a década de 1930, o Rio de Janeiro passou por uma grande transformação urbanística, com a construção de novas avenidas, viadutos e pontes. O principal símbolo dessa época foi o Cristo Redentor, uma estátua de Jesus Cristo localizada no topo do Corcovado. A estátua se tornou um ícone da cidade e um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. Na década de 1950, o Rio de Janeiro se tornou ainda mais conhecido internacionalmente, graças à música popular brasileira e ao cinema. Artistas como Tom Jobim, João Gilberto e Vinícius de Moraes criaram a bossa nova, um novo gênero musical que se tornou famoso em todo o mundo. Além disso, a cidade foi palco de filmes como Orfeu Negro e Rio, 40 Graus, que mostravam a beleza e a cultura da cidade. Durante as décadas seguintes, o Rio de Janeiro continuou a ser um importante centro cultural e turístico. No entanto, a cidade também enfrentou muitos problemas, como a violência, a pobreza e a falta de investimento em infraestrutura. Nos anos 80 e 90, a cidade enfrentou uma das suas maiores crises, com o aumento da violência e da criminalidade. A falta de políticas públicas eficazes e o aumento da desigualdade social contribuíram para agravar a situação. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro tem passado por uma série de mudanças, com investimentos em segurança, infraestrutura e turismo. A cidade sediou a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, o que impulsionou a economia local e trouxe mais visibilidade para a cidade. Hoje em dia, o Rio de Janeiro é uma cidade vibrante e diversa, com uma rica cultura e muitas opções de lazer e turismo. A cidade é famosa pelas suas praias, como Copacabana e Ipanema, pelo Cristo Redentor, pelo Pão de Açúcar e pelo Carnaval, que atrai milhares de turistas todos os anos. Além disso, o Rio de Janeiro possui uma cena cultural rica e diversa, com muitos museus, teatros, galerias de arte e espaços culturais. A cidade também é famosa pela sua gastronomia, que mistura influências de várias partes do mundo e oferece uma variedade de pratos deliciosos. Apesar dos desafios que ainda enfrenta, o Rio de Janeiro continua sendo uma cidade fascinante e inspiradora, que encanta visitantes e moradores com a sua beleza, cultura e história. Além disso, o Rio de Janeiro também é uma cidade que abriga uma rica e diversa população, composta por diferentes grupos étnicos, religiões e culturas. A cidade é marcada pela presença de favelas, que abrigam uma grande parcela da população de baixa renda.
No entanto, as favelas também são espaços de grande criatividade e resistência cultural, que têm sido objeto de estudos e projetos de urbanismo e desenvolvimento social. A história do Rio de Janeiro também é marcada por movimentos sociais e políticos que tiveram um papel importante na luta pela democracia e pela igualdade. Durante a ditadura militar no Brasil, a cidade foi palco de manifestações e resistências, que culminaram na criação do Partido dos Trabalhadores, PT, e na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República em 2002. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro tem enfrentado desafios como a crise econômica e política no país, a violência e a desigualdade social. No entanto, a cidade tem se mantido como um importante polo cultural e turístico, com muitas iniciativas e projetos que buscam promover o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. Hoje em dia, o Rio de Janeiro é uma cidade que mistura tradição e modernidade, beleza natural e urbanismo, diversidade cultural e luta por direitos e justiça social. A cidade continua atraindo pessoas de todas as partes do mundo, que se encantam com a sua história, sua cultura e sua beleza, e que contribuem para a sua riqueza e diversidade. Infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro também é marcada pela discriminação e pela desigualdade social. Durante muitos anos, a população negra, indígena e LGBTI+ foi vítima de preconceito e exclusão social, enfrentando barreiras para o acesso à educação, ao mercado de trabalho, à saúde e à moradia digna. A cidade também é marcada por um histórico de violência policial contra jovens negros e moradores das favelas. O caso mais conhecido é o da favela da Maré, onde a polícia realizou uma operação em 2007 que resultou na morte de 7 pessoas, incluindo uma criança de 3 anos. A violência policial também é um problema recorrente em outras favelas e comunidades da cidade, gerando tensões e conflitos entre a população e as autoridades. Além disso, a cidade enfrenta problemas relacionados à discriminação de gênero e sexualidade, com muitas mulheres e pessoas LGBTI+ sofrendo violência, preconceito e exclusão social. A violência doméstica e o feminicídio são problemas graves na cidade, assim como a discriminação e a violência contra pessoas LGBTI+. No entanto, a cidade também tem uma história de resistência e luta contra a discriminação e a exclusão social. Muitos movimentos sociais e organizações da sociedade civil têm atuado para promover a igualdade de direitos e a inclusão social, lutando por políticas públicas que garantam o acesso à educação, à saúde, ao trabalho e à moradia digna para todas as pessoas. Nos últimos anos, a cidade tem visto um aumento da visibilidade e do protagonismo de grupos marginalizados, como mulheres, negros, indígenas e LGBTI+, que têm buscado ocupar espaços de poder e influência e promover mudanças nas estruturas sociais e políticas da cidade. Apesar dos desafios e das barreiras que ainda existem, o Rio de Janeiro continua sendo uma cidade rica e diversa, que abriga diferentes culturas e modos de vida, e que é capaz de promover a convivência pacífica e o respeito às diferenças. A cidade tem um potencial imenso para se tornar um modelo de inclusão e diversidade, desde que sejam adotadas políticas e iniciativas efetivas para combater a discriminação e promover a igualdade de direitos. Infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro também é conhecida por ser uma das mais violentas do Brasil, com altos índices de criminalidade e violência urbana. O tráfico de drogas é um dos principais problemas, com as favelas e comunidades sendo frequentemente dominadas por grupos criminosos armados. O tráfico de drogas no Rio de Janeiro tem raízes históricas, tendo sido impulsionado pelo crescimento das favelas durante as décadas de 1950 e 1960, quando milhares de pessoas migraram do interior do país em busca de emprego e melhores condições de vida. A falta de políticas públicas efetivas para lidar com o crescimento das favelas e a ausência do Estado nesses territórios permitiram que o tráfico de drogas se estabelecesse como uma das principais fontes de renda e poder nas comunidades. O tráfico de drogas é responsável por uma série de problemas sociais e de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. Além de ser uma atividade ilegal, que financia a violência e a corrupção, o tráfico também é responsável por outras formas de criminalidade, como o roubo de veículos, o furto e o assalto. A violência urbana no Rio de Janeiro é uma realidade que afeta a vida de muitas pessoas, especialmente aquelas que vivem nas comunidades e favelas da cidade. A guerra entre facções criminosas, a violência policial, a atuação de milícias e grupos de extermínio e a ausência do Estado nessas áreas são alguns dos fatores que contribuem para o aumento da violência urbana. No entanto, a cidade também tem uma história de luta contra a violência e o crime.
Movimentos sociais, organizações da sociedade civil e iniciativas comunitárias têm atuado para promover a paz e a segurança nas comunidades, lutando contra o tráfico de drogas e outras formas de criminalidade e exigindo políticas públicas efetivas para lidar com esses problemas. Nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro tem visto uma série de iniciativas e programas voltados para a redução da violência e a promoção da segurança pública. Entre essas iniciativas estão a criação de unidades de polícia pacificadora, UPPS, e em algumas comunidades, a realização de operações policiais mais precisas e com foco no combate ao crime organizado, e a implementação de programas sociais e educacionais para jovens em situação de risco. Apesar dos desafios e das dificuldades, é possível vislumbrar um futuro mais seguro e pacífico para a cidade do Rio de Janeiro. Para isso, é fundamental que sejam adotadas políticas públicas efetivas para combater a violência e o crime, promovendo o diálogo entre as diferentes comunidades e grupos sociais e buscando soluções sustentáveis e inclusivas para os problemas enfrentados pela cidade. A política no Rio de Janeiro também é marcada por muitas controvérsias e escândalos. Ao longo das últimas décadas, a cidade tem sido palco de casos de corrupção envolvendo políticos, empresários e agentes públicos em diferentes níveis. Em 2018, o Rio de Janeiro foi alvo de uma intervenção federal na área de segurança pública, com a nomeação de um general do Exército para comandar a operação. A intervenção foi motivada pelo aumento da violência urbana e pela falta de capacidade do governo estadual em lidar com o problema. No entanto, a intervenção não foi capaz de reduzir de forma significativa a violência na cidade. Além disso, o Rio de Janeiro também é marcado por uma intensa disputa política entre diferentes grupos e partidos. Nas últimas eleições municipais, por exemplo, a cidade viu uma polarização intensa entre a esquerda e a direita, com a vitória de Eduardo Paes, do Democratas, sobre Marcelo Freixo, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. No entanto, a política no Rio de Janeiro também tem visto o surgimento de novos movimentos e iniciativas, com a participação ativa da sociedade civil na busca por soluções para os problemas da cidade. Movimentos como o Vem Pra Rua e o Mude, por exemplo, têm atuado em defesa da transparência e da ética na política, lutando contra a corrupção e exigindo uma gestão mais eficiente e democrática dos recursos públicos. Apesar dos desafios e das controvérsias, a cidade do Rio de Janeiro tem um potencial enorme para se tornar uma referência em termos de políticas públicas efetivas, inclusão social e desenvolvimento sustentável. Para isso, é fundamental que sejam adotadas medidas concretas para combater a corrupção, promover a participação cidadã e garantir a transparência e a accountability dos agentes públicos.